Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. E na aula de hoje nós vamos dar sequência à playlist A Inserção do Brasil no Mercado Mundial. E o assunto da aula de hoje é esse que você está vendo aqui no quadro, a industrialização e a integração do território brasileiro. Na aula passada nós falamos sobre a ocupação, a integração do território, porém de uma outra forma. Nós vimos ali um histórico ao longo do tempo, desde quando os portugueses chegaram ao Brasil e depois os séculos à frente. O desenvolvimento, por exemplo, a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, depois a exploração da mineração, do ouro, até chegar no século XX. Bem, agora nós vamos falar como que se desenvolveu o processo de industrialização do Brasil ao longo do tempo. Antes de dar sequência a esse vídeo, eu quero te convidar, é claro que eu iria te convidar a se inscrever no canal. Você já é inscrito? Então beleza, é isso aí, compartilha com seus amigos. Mas se você é novo por aqui, é muito importante que você faça a sua inscrição. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, é só clicar nele, né, tocar nele se você tiver pelo celular e beleza, ativar as notificações, é um sininho que tem do lado, ou talvez você pode clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima, te convidando a se inscrever. Por que que é importante isso? Bem, porque nós produzimos vários vídeos, várias aulas relacionadas com a geografia, esse assunto e outros. Então, se você está no ensino médio, se você está se preparando para o Enem, esse canal vai te ajudar muito com aulas, com resoluções de exercícios e muito mais. Então, vale a pena se inscrever. E se você é professor, mostre para os seus alunos o canal, indique lá na sua aula, escreve no quadro. E é claro, não precisa nem falar, mas eu vou falar, o seu joinha, o seu like também ajuda muito o canal, tá? Assim o YouTube mostra para mais pessoas esse vídeo quando ele está bem ranqueado. Então, não custa nada para você, mas ajuda muito o canal. É só dar um like e clicar no joinha e isso vai me incentivar a continuar produzindo vídeos assim, beleza? Então, vamos à aula de hoje? Bem, então, como falei no início, a aula de hoje é sobre a industrialização e integração do território brasileiro. Então, vamos acompanhar aqui no quadro as informações que nós temos. O objetivo dessa aula é reconhecer o papel da industrialização para a integração territorial do Brasil. Então, na aula passada, nós falamos que havia algumas ilhas, né, algumas regiões separadas. O Brasil, ele era mais conectado, algumas regiões eram mais conectadas com regiões externas, com outros países, do que entre as próprias regiões brasileiras, né? Então, eram ilhas territoriais, ilhas separadas, né? Sem uma conexão, sem uma integração. E nós vamos ver nessa aula que a industrialização vai contribuir para essa integração territorial do Brasil, tá? Então, vamos analisar aqui, basicamente, entre o final do século XIX e início do século XX, a base econômica do Brasil era a exportação de café. Nós vimos também na aula anterior, a aula anterior é muito importante para que você possa entender o assunto que nós estamos falando hoje, tá? Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, é só você clicar no card aqui em cima ou procurar o link aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar para você poder assistir, beleza? Mas a produção de café, a exportação de café foi a base da economia do Brasil no final do século XIX e início do século XX. E vale lembrar que a mão de obra naquele período é uma mão de obra livre. A escravidão havia acabado aqui no Brasil, e a mão de obra é uma mão de obra livre formada basicamente por imigrantes europeus. Nesse momento acontece a modernização de atividades comerciais, financeiras e também do setor de transportes. Como assim? Então nós vimos que até o século XVIII existia um modelo econômico no Brasil, um modelo baseado ali na agricultura, na produção para exportação. Nós falamos sobre isso na aula anterior, e também houve um momento da mineração, tá? Então existia uma estrutura arcaica, uma estrutura antiga, porém a partir ali do café, da exportação de café, produção de café, vai se criar um cenário para que o Brasil
possa se industrializar. Isso é interessante. Então, o Brasil, no final do século XIX, início do século XX, alguns setores vão se modernizar. O setor econômico, setores financeiros e também o setor de transportes. Isso vai contribuir para a futura industrialização do Brasil. Agora, como que se deu esse processo de industrialização brasileira? Então, veja as informações que nós temos aqui. Ele aconteceu num descompasso diferente, né, entre Brasil e países centrais com relação ao nível técnico. Como assim? Quando é que a industrialização acontece na Europa? No século XVIII, certo? Revolução Industrial na Inglaterra e depois se expandiu para outras áreas da Europa, depois para os Estados Unidos, para o Japão, enfim. Esses países que se industrializaram primeiro, nós chamamos de industrialização clássica. E o Brasil somente ali, né, no início do século XX, vai começar a pensar em se industrializar. Então, o que acontece ali? Há um descompasso. Os países centrais, Estados Unidos, países europeus, Japão, eles estão bem na frente do Brasil com relação ao nível técnico. Então é nesse sentido aí que nós podemos dizer que havia aí um descompasso. E vale lembrar, né, que o Brasil ele passa por um processo de industrialização tardia, tá? Clássica, século XVIII, século XIX, países centrais, e industrialização tardia, meados do século XX. Mas o Brasil começa o processo de industrialização já no início do século XX. Mas essa industrialização vai se completar a partir de meados do século XX com a chegada das multinacionais, das transnacionais. Nós vamos falar mais sobre isso logo à frente. E nós temos algumas aulas sobre a Revolução Industrial, as revoluções industriais. Caso você não tenha assistido ainda, clica no card aqui em cima e dá uma olhada na descrição do vídeo. Ainda falando sobre a industrialização do Brasil e dos países centrais, nós podemos até fazer uma comparação. Quando o Brasil começa a se industrializar, os países centrais eles já estão na segunda revolução industrial. Olha só, e o Brasil ainda está engateando, dando os primeiros passos para se industrializar. Porém, vai acontecer algo de extrema importância para a industrialização brasileira, que vai contribuir de forma significativa. É a crise de 29. Então, a crise mundial que aconteceu em 1929 forçou o Brasil a começar um processo de substituição de importações. O que significa esse processo? É um processo que se caracteriza pela criação de indústrias para a fabricação de produtos antes importados. Então, no momento dessa crise, os preços vão se elevar e o Brasil ele vai perceber que fica muito caro ele importar esses produtos. Então, já com o processo de industrialização em andamento, o Brasil decide produzir vários produtos que antes ele importava. Então, esse processo aí nós chamamos de substituição de importações, tá? É um assunto recorrente na prova do Enem, então anota aí no seu caderno. Além da crise, o que contribuiu para que o Brasil ele desenvolvesse esse processo de substituição de importações foi o aumento da demanda interna por esses produtos e também políticas econômicas voltadas para a produção local. Tá? Então, passou-se a haver incentivos por parte do governo para que o Brasil passasse a produzir esses produtos aqui no nosso território e passou também a taxar produtos importados. Então, os produtos importados entravam no país com um preço mais elevado. Então, havia a necessidade de se produzir esses produtos aqui dentro do nosso território. Então, ainda falando a respeito da substituição de importações, existem outros detalhes que nós podemos analisar, como, por exemplo, a significativa mudança na estrutura econômica nacional. Então, como nós falamos na aula anterior sobre a importância do café na exportação, a base da economia brasileira girava em torno da exportação de café, agora isso vai mudar.
Por que que isso vai mudar? Porque a demanda por café no mundo vai diminuir, nós vamos ver isso, e o modelo de industrialização vai estar estabelecido aqui no Brasil. E aí a economia brasileira passa a girar em torno da produção industrial. É isso que nós vamos ver na sequência da nossa aula. Então veja que a estrutura econômica muda com relação à atividade industrial, que se torna o carro-chefe, como eu havia dito, antes era o café, a exportação de café e a diminuição da demanda por café em nível mundial. Então isso tudo afeta a economia do Brasil, muda a sua estrutura. Na década de 1930, a política do Brasil passa a ser uma política desenvolvimentista. Como assim? Agora o Estado ele tem uma intervenção maior na economia do país. Então, algumas decisões importantes são tomadas a partir do Estado. Então, é nesse sentido. Deixa eu só esclarecer. Quando eu falo Estado aqui na aula de geografia, é importante que você saiba, a maioria das pessoas já sabe disso, mas vale a pena esclarecer. Quando eu falo Estado, é o governo, tá? Deixa bem claro isso, que alguns têm dificuldade de entender o que é o Estado. O Estado é o governo, tá? Principalmente o governo do país. Então, quando o Estado ele toma uma decisão, então é o governo que então, está tomando decisões dentro da economia, tá? Que fique bem claro esse ponto. Então, aqui o que acontece? O Estado ele passa a promover a industrialização. Ele financia isso e junto com ajudas financeiras de quem? De quem? Deles, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai financiar a formação de algumas indústrias, o estabelecimento de algumas indústrias aqui no Brasil, visando o quê? A presença das multinacionais mais à frente, tá? Então veja aí que a gente começa a ter outras interferências externas dentro do processo de industrialização do Brasil. E lembrando que o objetivo da nossa aula é entender como que a industrialização contribuiu para a integração do território brasileiro. Então nós estamos vendo que as coisas começam a andar devagar, mas agora a economia brasileira já é focada, o carro-chefe já é a industrialização na década de 30. A criação de uma indústria siderúrgica. Então, na década de 30, o governo, o Estado, ele vai incentivar a criação dessa indústria e a localização dela vai ser em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso com financiamento dos Estados Unidos, incentivos do governo, incentivos do Estado para que o processo de industrialização do Brasil se acelere. E na década de 40, de 1940, nós podemos destacar que a organização do espaço brasileiro está fragmentada, ou seja, pouco integrada. Isso é interessante porque já era uma questão, essa falta de integração nos séculos passados, no século XVIII, século XIX, e ainda permanece no século XX essa falta de integração, essa fragmentação, principalmente devido aos transportes, as vias de transporte serem bem rudimentares, serem bem arcaicas, ineficientes. Nós chamamos essa fragmentação espacial do território brasileiro de economia de arquipélago, ou seja, polos econômicos praticamente independentes, ou seja, sem conexão, trabalhando basicamente ali para as exportações, mas não havendo conexões como nós já adiantamos na aula anterior, como era em outros séculos aqui no Brasil. E a gente percebe que o Brasil, até hoje, ele sofre com essa falta de integração. É claro que comparando hoje, né, a atualidade com aquele período, o Brasil se integrou bastante com relação a essas questões, mas nós temos muito que avançar. E vale lembrar que esse período que nós estamos falando, né, década de 30, 1940, qual evento histórico, qual fato histórico está acontecendo?
Isso mesmo, ó, tá aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil ele está ali num intenso processo de industrialização, enquanto a Europa está se destruindo na Segunda Guerra Mundial. Então em 1945 nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece com o Brasil? Será que isso é algo positivo para a sua industrialização? Bem, sobre esse assunto eu vou falar na próxima aula, para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Então, na sequência, na próxima aula que vai ser postado em breve, nós vamos dar sequência a esse assunto. Nós vamos ver ali, pós-Segunda Guerra Mundial, como que o Brasil se comporta, como que a industrialização do Brasil se comporta com o fim da guerra, durante a Guerra Fria, né? Como que o Brasil ele agiu com relação à sua industrialização. Então, sobre esse assunto, nós vamos falar na próxima aula. Eu finalizo o vídeo pedindo mais uma vez o seu like, não deixe de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, com seus colegas de sala, com os seus alunos e com todos aqueles que você acha que tem interesse nesse assunto. Não se esqueça de ver a atividade que vai aparecer logo depois que eu me despedir e o resultado, a resposta, a correção vai aparecer na descrição. Vai aparecer na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!